Olá, alunos e alunas. Vamos iniciar os nossos estudos de controle automático de processos. Aqui nós vamos aplicar os conhecimentos que vocês adquiriram lá na disciplina passada de instrumentação, ok? Vamos lá. Primeiro, qual que é o conceito de processo? Processo é uma operação ou uma série de operações realizada em um determinado equipamento, onde varia pelo menos uma característica física ou química de um material. Lá na sala de aula eu dei o exemplo para vocês que você assar um bolo no forno é um processo. O equipamento é o forno e você está ali alterando uma característica do material. Ele entra uma massa, sai um bolo. E a instrumentação, ela atua diretamente nesse controle de processo para torná-lo confiável, automático e padronizado. Então, a instrumentação é o ramo da engenharia responsável por monitorar, medir e controlar variáveis de processo. Então, o uso de instrumentos nos processos tem alguns objetivos. Então, os principais deles são obter produtos de melhor qualidade, com menor custo e menor tempo. Isso aqui é muito importante, tá? Custo e tempo. Qualidade nem se fala, é mandatório, né? Aumentar a produção e o rendimento. Obter e fornecer dados seguros da matéria-prima e quantidade produzida, que seria ali uma totalização para você ter um controle de tudo que você está gastando para poder fazer esse produto. E substituir o homem em tarefas repetitivas, afastando-o também de ambientes agressivos. Vocês vão ver aqui alguns controles manuais que, de forma automática, não precisa da intervenção direta do operador. Então, gente, o que faz um controle de processo ser automático ou semi-automático ou até manual? É a malha de controle. O que, quando a gente fala em malha, a impressão que se tem, o que é uma malha de tecido? Não é vários fios entrelaçados entre eles, formando ali um conjunto? Ou seja, uma malha de controle é um conjunto formado por instrumentos com o objetivo de manter determinada variável de processo dentro dos limites desejados. Temos aqui um processo bem simples, um processo de aquecimento de água. A água entra fria, passa por esse tanque e sai aquecida. E o agente que vai causar essa transformação física nesse meu fluido, nessa água, será o vapor. O vapor ele vai entrar, ele não tem contato direto com a água, né? Isso aqui é uma serpentina, e vai entrar vapor e sair condensado. Para quem não sabe, o vapor, quando ele é resfriado, ele se torna uma água novamente. Só que essa água tem um nome, é condensado. Mas você olhando assim a olho nu num copo, você não vê diferença. Porque condensado é uma água que um dia foi vapor, de forma artificial, né? De forma artificial do homem. Porque a água da chuva também um dia ela foi vapor, né? Lá na nuvem, né? Então não podemos chamar a água da chuva de condensado também. Então, uma malha de controle é esse conjunto de instrumentos. Eu tenho a medição, o controle e a atuação. Ok? Então, temos aqui dois tipos de controle. Um totalmente manual e esse aqui automático. O manual depende exclusivamente do homem. O homem faz a medição, o homem faz o controle aqui no cérebro dele, e o homem faz a atuação. É um controle totalmente manual. Normalmente, controle manual, o operador não fica aqui o tempo todo operando não, tá? Ele vai lá, ajusta, vai cuidar da vida dele, outras coisas, volta lá de hora em hora, confere como é que tá. Se o nível tá baixo, ele fecha um pouquinho. Se o nível tá alto, ele abre um pouquinho. Vai ter momentos que ele vai chegar lá, o tanque vai estar transbordando. Aí ele vai fechar mais um pouquinho. Então aqui temos o controle de processo manual. O automático, aqui temos aqui também uma medição de nível. Eu estou medindo a pressão
através de um transmissor de nível por pressão diferencial. Ele informa para o controlador qual é o nível desse tanque. O controlador recebe um sinal externo de quanto que você quer esse nível. Eu quero esse nível em 50%, que é o caso que está aqui, ó. E o meu controlador, também conhecido como controlador PID, que vocês vão ver também mais para frente, vai achar uma posição nessa válvula para poder manter o meu nível em 50%. Então ele faz isso de forma totalmente automática. Quando é que entra a intervenção do operador? Quando ele fala assim, agora eu quero esse nível em 80%. Aí ele vai atuar no set point. O nível passando para 80%, o que vai acontecer? A válvula vai abrir mais para esse nível subir. Ok? Controle de processo automático, mas ainda tem a intervenção do operador. Mas é muito menor do que no controle de processo manual. Então aqui, ó, um exemplo. Um controle de malha fechada, que vocês vão conhecer agora o que é malha aberta, o que é malha fechada. Temos aqui um controle manual com uma malha fechada. O que é uma malha fechada? Que você, ao mesmo tempo, você mede, compara e atua. Mede, compara, atua, de forma contínua, o tempo todo. Nesse caso aqui, é um processo totalmente manual, né? Mas não deixa de ser uma malha fechada. Durante o seu banho lá, naquela época, no inverno, o que você faz com o registro do chuveiro? Você acha ali uma posição que te agrada aquela temperatura do banho. Você está fazendo um controle de malha fechada manual. Exatamente nesse caso aqui, ó. Eu estou medindo através do tato, comparando e atuando. Tudo bem? Tá. Então vamos conhecer agora os dois tipos de malhas. As malhas de controle podem ser abertas e fechadas. Olha só esse desenho, que interessante. Eu tenho aqui o mesmo processo lá da figura anterior, uma água sendo aquecida através de vapor. E eu tenho aqui uma medição de temperatura. Aqui tem aqui um sensor de temperatura, pode ser PT100 ou termopar. E ele está enviando um sinal elétrico até o meu indicador de temperatura. E eu tenho aqui 80 graus Celsius. Então, pela temperatura, dá para saber que isso aqui tem um PT100, né, gente? Que PT100 é utilizado para temperaturas mais baixas, né? Então, eu tenho aqui 80 graus medindo através deste sensor de temperatura. Então, numa malha aberta, a informação sobre a variável controlada não é usada para ajustar qualquer entrada do sistema. Ou seja, é só indicação. Toda ação tem que ser feita de forma manual pelo homem. A temperatura subiu, o operador percebe pelo indicador, vai lá e fecha um pouquinho a válvula. A temperatura caiu, vai lá e abre um pouquinho. Então aqui temos uma malha aberta. Nem toda malha aberta necessita de uma atuação constante do operador, tá? Exemplo para vocês, o indicador de nível de combustível lá do carro. Você só vai atuar quando o nível estiver lá no limite, né? Você não vai abastecer o tempo todo para manter o seu tanque cheio o tempo todo. Então é uma malha aberta. Você percebe o combustível no nível mínimo, vai no posto de gasolina e atua, enchendo o tanque e deixando lá uns R$300 lá para o frentista. Então, exemplo, a informação acerca da temperatura do líquido de saída não afeta o controle da entrada do vapor para o sistema. Não afeta, a não ser que haja a intervenção do operador, né? Tá, se temos a malha aberta, então nós temos a malha fechada. A malha fechada já é um controle automático, mas com intervenção mínima do operador. Agora eu ainda tenho a minha medição, agora eu tenho esse instrumento chamado controlador. Eu tenho aqui um elemento final de controle, onde eu faço a atuação. A informação sobre a variável controlada é comparada com o valor pré-estabelecido e utilizada para manipular a variável do processo. Então, de forma contínua, eu tenho a medição, o controle e a atuação. Correto? Qual que é a intervenção do operador aqui?
é ele determinar o valor objetivado, também conhecido como set point. Ele vai determinar no controlador qual a temperatura que ele deseja e o controle vai fazer tudo isso para ele de forma automática. Maravilha, galera? Próxima aula, vamos conhecer todos os instrumentos que formam uma malha de controle. Até mais!